Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão na mídia dessa vitória do Verdão em cima do Internacional lá no Rio Grande do Sul. Além disso, mais detalhes dessa chegada de Arias que foi apresentado nesta sexta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O ambiente de pressão ele faz parte do cotidiano desses clubes. Não tem alívio, a cobrança o tempo todo e preparado para responder a isso. Eu entendo que o grande desafio, me parece que o Abel tem essa percepção, embora talvez não vá falar sobre isso publicamente, é fazer com que o Palmeiras esse ano jogue mais do que ele jogou ano passado. A final da Libertadores, ela para mim é marcante no seguinte aspecto: o jogo do Flamengo ele foi muito mais bem construído e realizado do que o jogo do Palmeiras. Junto com a queda do Palmeiras na reta final do Brasileiro. O Palmeiras... Não foi esse jogo especificamente. Não, foi um conjunto. Ela veio descendente. E a final da Libertadores demonstrou exatamente o que vinha acontecendo desde as últimas rodadas do Campeonato Eram 4 ou 5 jogos sem fazer gols do Palmeiras até chegar à final da Libertadores, que teve dificuldade também para fazer. E aí, quando você tem, num caso, um clube que vive uma situação absolutamente diferente dos demais no futebol brasileiro, porque o seu técnico está lá indo para a 6ª temporada, ou seja, há uma convicção de que precisamos melhorar, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Evidentemente, quando o Léo observa aí que o Palmeiras está ampliando o seu repertório, continua a ter uma excelência nas bolas cruzadas sobre a área, a maneira como o Andrés bate o primeiro escanteio, como sobe o Gustavo Gomes, mas você sabe, pelo menos ele faz com que você perceba que não é a única alternativa ou opção. Ela é uma das opções e tenho certeza que, mesmo com o Abel ainda dizendo que não revelando se o Arias será ou não titular, isso é uma questão que vai ser resolvida com o tempo. Mas olha a qualificação que você vai tendo com esse elenco. Paulinho, não é possível que vai fazer uma contratação desse tamanho. É o que ele disse ontem. Mas o Abel está no papel dele, até porque ele não vai chegar até mesmo para continuar que está jogando. Exatamente. Ô, Maurício, eu não sei quem você não vai jogar. Em relação ao ambiente, até. Claro. Mas dúvida ele não tem, e é um senhor reforço. Vamos fazer a provocação, então. A gente tem o Campinho ontem, que começou a partida do Palmeiras, e é o 3º jogo consecutivo dessa equipe, né? Que é até uma diferença em relação às últimas temporadas, que a gente falava muito de um time titular do Abel com 13, 14 jogadores, porque ele mexia principalmente nos 2 volantes, né? Nos 2 homens meio campo. Era difícil dizer quem começava a temporada como titular. Dessa vez a gente tem um 11 já repetido pela 3ª partida. Uma coisa eu tenho certeza, vai sobrar para o Alan ou para o Maurício. Essa era a minha pergunta. E aí, onde é que vai entrar o Arias? Vai sobrar para um dos dois, vai depender, por exemplo, do mais do adversário, né? Se você tiver, por exemplo, um adversário que tem um lado esquerdo de ataque bom, ele vai usar, eu acredito, o Arias por aquele lado, pelo trabalho que ele fazia no Fluminense, por aquele lado. Sim. Se tiver do lado esquerdo, naturalmente o Arias pode cair do lado esquerdo, que também faz, entendeu? O Arias tem um equilíbrio maior entre a parte defensiva e ofensiva, tanto do Alan como do próprio Maurício, que, pelo amor de Deus, são dois, um jovem e o outro já com uma certa rodagem. Pode até a Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Por que não? Eu acho que ele viu que não fiz tinha... essa provocação no Tanário, acho que estava muito em cima, mas todo mundo falou, não, acho que dá. Vocês acham Claro que dá? Claro que dá. Eu sou técnico do Paraguai, eu não Sei mesmo a Copa. Pela bola que vem jogando. O Alfaro, certamente, esse movimento não deve ter sido um movimento que saiu do nada, né? Vamos combinar, não é uma coisa assim, agora eu vou ver. Vamos dar uma olhada pelo mundo, quem tem a possibilidade de ser repatriado, entre aspas, para poder jogar na seleção. Maurício já deve ter recebido algum tipo de sinalização, tem chance e tal. E o Maurício, ele é um tipo de jogador, não sei se o Léo e o Eric, você vão concordar, mas tem um tipo de jogador que às vezes para o público ele não aparece tanto, mas dentro do campo... o tal do operário, né? Jogador tático, como gostam de dizer os treinadores. No Flamengo que o Léo jogou, pela esquerda jogava o Lico. Era um jogador que você às vezes falava, mas vai lá perguntar para o pessoal dentro do campo. Foi o equilíbrio que os treinadores, no caso o Carpegiani, encontrou, porque o titular no início toda daquela temporada lá atrás era o Baroninho. Isso, veio do Palmeiras, jogou praticamente
É o período das fases de Libertadores, né? E depois o Lico entrou e deu o equilíbrio que precisava. E o Maurício é esse tipo de jogador. Não à toa, o Maurício, em muitas e muitas vezes, ganhou uma posição de um cara que é muito grande na história do Palmeiras, que é o Veiga. Sim. Né? Muitas vezes o Maurício foi titular e o Veiga ficou no banco de reservas, exatamente porque o Maurício tem essa capacidade tática de ajudar o time, e o Maurício tem uma qualidade, o Maurício faz gol. O Maurício, ele não é um jogador assim que só compõe taticamente, é um jogador que tem gol. E é um jogador muito. Eu sempre achei o Maurício muito bom jogador, desde o Cruzeiro, depois foi para o Inter. É muito bom jogador o Maurício. O Internacional, quando ele sai do Internacional, o Internacional ficou um bom tempo para compensar essa saída dentro do campo. Sofreu muito para poder compensar a saída do Maurício. E ali, olhando esse painel, cara... As opções de elenco do Palmeiras para cada Abel, posição, né? É assim, a partir agora da incorporação do Arias, olha aí, é fazer jogar agora. Eu acho agora que o Palmeiras tem ido muito bem. Mais. É uma coisa assim, que o Palmeiras é um time com grana, um time equilibrado financeiramente, e o Palmeiras tem aproveitado, eu acho que talvez seja o time que melhor aproveita o mercado interno. O Palmeiras contratou o Bruno Fux, que estava no Atlético Mineiro e virou um jogador importante para o Abel. Contratou o Palmeiras contratou o Marlon. O Palmeiras Paulinho, contratou o Maurício. Tirou do Atlético Mineiro. O Paulinho, o Lucas Evangelista. O Palmeiras consegue ir muito bem aqui no mercado brasileiro. Eu acho que o Palmeiras consegue aproveitar bem essas oportunidades que o mercado brasileiro oferece. Além de investir fora... Sim. Repatriou o Vitor Roque por uma fortuna, descobriu o Flaco na Argentina, agora está trazendo o Ares. Inicialmente o Felipe Anderson, né, na primeira janela. Mas internamente o Palmeiras consegue pincelar bons jogadores aqui no futebol brasileiro e encorpar o elenco. Sem esquecer, né, Eric, do trabalho que foi feito na base. Aí é algo. Para você trazer jogadores de fora, foi preciso que Hendrick fosse embora, Estevão fosse embora, para você fazer esse menino Alan. Mas dentre todos esses talentos, né, esses jogadores que traz do mercado nacional e do mercado internacional, sempre tem um garoto no elenco. Né? Não, sempre tem oportunidade para um ótimo... O Alan hoje talvez o garoto que desponta mais, né? Que é titular. Que ganha um destaque incrível naquele jogo pela Libertadores, que é o pico do Palmeiras. A partir dali, o Palmeiras chega no topo e não consegue se manter nesse topo e começa a cair. Mas você vê que esse começo de temporada... O Luigi, que ano passado, a essa mesma época, estava na seleção brasileira e teve até aquele episódio de racismo em que ele foi ofendido, ele está sendo usado com mais constância. E está começando a dar resposta. Tem uma coisa muito... E o Luigi, assim, ele sobe, ele faz até um gol no Maracanã, no Palmeiras e Flamengo, eu acho que, se não me engano, era a estreia dele entre os profissionais, ou começando. E aí tem esse momento de o menino sobe, mas ainda não está pronto. Volta, reinicia o trabalho na base, ou continua, ou dá continuidade no trabalho da base, volta mais fortalecido, mais preparado, mais maduro, e aí incorporado de vez no elenco profissional. Enfim, o Palmeiras tem dado aula na base, além da revelação, a forma de aproveitar os talentos, por exemplo. E isso tem muito a ver com a longevidade do Abel no clube. O Hendrick só teve um técnico do time profissional do Palmeiras, o Abel. O Estevão só teve um técnico no time profissional do Palmeiras, o Abel. Imagina um time que roda de técnico. Uma hora o Hendrick ia trabalhar com o PC, uma hora ia trabalhar com o Eric, outra hora ia trabalhar com o Maé. E isso não é bom para o menino. Vou te dar um exemplo. O Barros do Vasco. Foi descartado. Pela família Dias. Será que ninguém viu que o Barros tinha um talento? Qualidade, né? Quer dizer, não viram. Ele foi, voltou e está aí, titular absoluto. Não tem. Às vezes o garoto consegue superar essas coisas, mas às vezes não consegue. Às vezes não consegue. Mas isso é normal, Eric. Vou te dar outro exemplo. Eu falei do Andrade, que o Pulgar fez um gol estilo Andrade. O Andrade foi assim. O Andrade saiu da base, ele foi jogar na Venezuela. Ele jogou 1 ano e meio na Venezuela. Quando voltou, era exatamente o período que o Carpegiani já estava, né? E aí passando já de jogador para treinador, foi quando o Andrade assumiu. Eu acho que isso é normal no futebol. Eu acho que o importante é quem está nessas comissões técnicas da base. A sensibilidade de... É isso. A palavra é exatamente ela, Paulinho. É a sensibilidade de saber que vai ter problema na transição. Todos tiveram. Pode ser que não tenha no primeiro momento, mas no segundo momento, porque às vezes o cara chega, aí arrebenta no primeiro momento. Aí depois, no outro ano,
é o ano talvez mais difícil, que é quando você tem que solidificar exatamente essa posição no time principal. Por que eu citei essa questão do Endrick e do Estevão terem o mesmo técnico? Lembra quando o Endrick surgiu, ficou aquela loucura de que o Endrick teria até para o Mundial de Clubes contra o Chelsea e tal, e o Abel brincou, não, ele tem que ir para Disney com a família, se divertir, porque ele ainda é um adolescente, a hora certa vai chegar. E isso é porque, primeiro, o Abel é um grande treinador, um cara que está dentro do clube, está inserido em todas as questões, está vendo a base, está vendo o profissional, está vendo o amadurecimento do garoto. E o Alan é a mesma coisa, ele subiu para o profissional com o Abel, provavelmente vai ser vendido pelas mãos do Abel, como foi o Estevão, como foi o zagueiro também, o Vitor, que foi para o Grupo City. É Vitor, não? Como era o nome dele? Vitor Reis. Vitor Reis. Obrigada. Também foi o Luiz Guilherme. Então, vários desses meninos só tiveram um técnico no profissional no Palmeiras. Eu acho que isso tem sido fundamental também, não só o trabalho de todo o pessoal da base do Palmeiras, mas eu acho que o fato de você ter o mesmo técnico no profissional tem sido assim de uma ajuda sorte, imensa. Isso é sorte. Porque na maioria dos clubes isso não acontece. Pois é, exatamente. Até mesmo na própria base. Até na base. Até na própria base do Palmeiras, né? A comissão técnica que foi todos esses subs, né? Praticamente eles mantiveram os mesmos nomes. Isso é estrutura, exceção, né? É a exceção da exceção. O Palmeiras vem de 2 temporadas, 24 e 25, absolutamente frustrantes. Do ponto de vista da conquista de título. Disputou, mas em 24, por exemplo, o Palmeiras foi eliminado em casa pelo Flamengo na Copa do Brasil, eliminado pelo Botafogo na Copa Libertadores, e a disputa de título também perde para o Botafogo, e em 25 também. São raríssimos os clubes, ou talvez só o Palmeiras, que mantém uma comissão técnica, porque olha, fala assim, pô, o trabalho foi bom, mas não veio o título. Pô, será que não esgotou? Será que não está... Não veio 24 e 25, né, Paulinho? Mas se você olhar para trás, vieram 2 brasileiros, vieram 2 Libertadores. Mas geralmente o olhar, ele é muito... Poxa, esses 2 anos a gente não ganhou nada, tem que mudar porque já desgastou. Mas aí a gente tem que dar um crédito à presidente. É claro, total. Tem que dar um crédito grande para a Leila, que é ela que banca exatamente nessas situações, ela bota a cara. Que aguentou até entendeu? Não tem medo de dizer certas coisas, entendeu? Fala... eu acho que isso é importantíssimo, até porque... E teve pressão, né, Maestro? Muro pichado, organizada na porta. Não é que foram só mar de rosa. Mas vai ver arquibancada. Pressão, teve pressão. E ela, Camila, permita só acrescentar, e ela também não é de passar pano. Quando ela fala do Palmeiras na final da Libertadores, diz, olha, o time não jogou bem, eu acho que o time podia... Claro. Então é assim, mas ela sabe da capacidade da sua comissão técnica liderada pelo Abel. Por exemplo, começamos essa temporada, a primeira contratação do Palmeiras antes da chegada do Arias, que inclusive será apresentado nessa tarde. A gente vai tentar trazer a apresentação ainda aqui dentro da seleção, vai depender do horário lá do Palmeiras. Será que vai ter aquela perguntinha? Se vai cumprir o horário. Da lei do ex? Não, a pergunta que ele disse que só voltaria para o Fluminense. É isso. Palavras que se diz numa coletiva quando se está indo embora. Provavelmente teremos. Claro que... Enfim, aí a gente vai tentar trazer aqui a coletiva do Arias ainda dentro do Seleção Sport TV para, ao vivo, trazermos a apresentação de John Arias no Palmeiras. Nesse momento, a gente vai trazer para você a apresentação e a gente volta já com votos da nossa mesa também. John Arias, jogador agora do Palmeiras. O que mudou para você aceitar esse convite do Palmeiras e se você também negou uma proposta que chegou do Flamengo? É verdade? Bom, boa tarde. Caraca, você gosta de confusão, né? Logo é cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento da minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que
que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto, é um clube que eu acho que é um rival diferente para o Fluminense, mas eu estou feliz de estar aqui. Como falei, eu acho que o Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E, cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial, e que é um clube que eu tenho essa convicção de que posso aportar muito, e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa. Arias, boa tarde. Aqui, Gabi Guimarães da TV Band. Bem-vindo, boa sorte nessa nova fase. Quero entender primeiro como você se sente fisicamente, se você já está apto para jogar. Você já vinha jogando na Inglaterra, então como você está para estrear? E o Palmeiras tem uma sequência agora, depois da partida no final de semana, de quartas de final do Paulistão e, por coincidência, um duelo direto no Brasileiro contra o seu ex-clube, o Fluminense. Para você tem uma preferência por estrear num desses dois sentidos, seja nas quartas de final do Paulista, já decisão, ou na partida do Brasileiro contra o Fluminense? Obrigada. Tá, boa tarde. Não, eu estou bem, realmente estou bem. Eu acho que a diferença das temporadas na Europa era metade de temporada, então eu estou com ritmo. E estou à disposição. Já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa, mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar aí em campo, de já conseguir ajudar, de demonstrar também que eu posso ajudar, que eu estou no lugar certo. Então, bom, vamos a ver nos próximos dias quando é que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Arias, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Na sua saída do Fluminense, a justificativa era de que você tinha um sonho de jogar no futebol europeu. E essa passagem pela Inglaterra, ela foi muito rápida. Esse sonho você considera como realizado depois desse primeiro período ali com a camisa do Wolverhampton? Ou essa sua chegada ao Palmeiras, além de tudo isso que você já disse, de possibilitar brigar por títulos, de jogar em altíssimo nível, você considera que é importante para mais para frente você também retomar esse sonho de jogar no futebol europeu? Obrigado. Bom, claramente que eu acho que o interessante da vida é sonhar, né? Ter sonho por realizar. E, cara, realmente eu estou muito feliz que consegui cumprir esse sonho, que consegui chegar na Europa. Eu acho que às vezes menospreciam porque não é fácil chegar na Europa na idade que eu cheguei, nos valores que eu cheguei também e com a expectativa que eu cheguei. Então, não é fácil, eu acho que é um sonho cumprido. Muito poucos jogadores saem nessa idade para a Europa. Então, eu estou tranquilo com essa parte. Claramente que foi um contexto um pouco diferente, foi uma temporada difícil lá, para o clube em geral. Mas, cara, eu estou tranquilo, estou feliz. Eu acho que foram unos 6 meses muito bons lá, de aprendizado, que aprendi, que eu acho que vai servir para a sequência da minha carreira. Eu acho que eu volto também um jogador diferente, uma pessoa diferente, jogar um pouco mais maduro. Eu acho que esse tipo de experiências também ajudam para amadurecer. E, cara, claramente que, como falei, o Palmeiras é um clube que proporciona tudo para você sonhar em grande, para você sonhar em ser campeão, em estar sempre no foco do futebol. Então eu acho que como falei, uma da minha motivações para vir para o Palmeiras é tudo que o Palmeiras proporciona como clube. John Arias, então, apresentado agora oficialmente jogador do Palmeiras, já está regularizado, pode ser aí utilizado ou no Campeonato Paulista, lembrando que o Palmeiras já está classificado às quartas de final, ou, quem sabe, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, onde o adversário será justamente o Fluminense, ex-clube do John Arias
no Brasil, o jogo que acontecerá em Barueri, mando do Palmeiras, mas o diabo é sem vergonha, né? É terrível. Sem vergonha, cara. Faz a tabela pra isso, ele é sem vergonha esse tal do capeta, cara. Meu Deus do céu, cara. Veremos provavelmente no final desse mês John Arias enfrentando o ex-clube, estreando contra o Fluminense, agora com a camisa do Palmeiras. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, neste domingo às 20h30 contra a equipe do Guarani, em partida que vai ser disputada em Barueri, com transmissão dos canais TNT. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão contra a equipe do Guarani, domingo às 20h30, jogo que encerra essa fase do Campeonato Paulista. Como podemos ver aqui na classificação, o Palmeiras é o vice-líder, 7 jogos, 15 pontos na competição. Já a equipe do Guarani está ali brigando por uma vaga nessa fase final do Paulistão, é o 6º colocado, somou 11 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Guarani no Campeonato Paulista. Uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. No último jogo que eles fizeram no Paulistão, jogaram em casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e saíram derrotados pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Guarani, todos pelo Campeonato Paulista. São 4 vitórias do Verdão e 1 empate, um retrospecto muito positivo. Vamos aguardar aí como Abel vai preparar esse time neste final de semana, já que a equipe titular vem numa sequência de 3 jogos consecutivos. Há grande possibilidade dele ir com um time misto para esse jogo, mas se o Palmeiras vencer e o Novo Horizontino tropeçar, o Palmeiras pode encerrar essa primeira fase do Paulistão na liderança, tendo a vantagem nas quartas de finais, semifinais, de decidir sempre em casa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!